Olá, eu sou o Alessandro Leal, diretor de negócios Google for Work no Brasil. Estamos começando mais um episódio da série Transforme o seu trabalho. Vamos apresentar hoje o case da EasyTaxi, o maior aplicativo de chamada de táxi da América Latina, que trabalha junto à IPNET na unificação das empresas que atuam com esse serviço em 30 países. A EasyTaxi é uma empresa que nasceu em 2011 e, desde a sua origem, utiliza o Google Apps for Work, ou como ela própria declara, ela já nasceu com os 2 pés na nuvem. Para conversar sobre isso e muito mais, está comigo aqui hoje o Jorge Pilo, co-CEO da EasyTaxi no Brasil. Oi, Jorge, tudo bem? Tudo bem, Alessandro, você? Tudo ótimo, obrigado pela presença. E aqui também a gente tem o Fábio Carneiro, que é o CEO da IPNET. Olá, Fábio, tudo bem? Oi, Alessandro, oi, público que nos acompanha, tudo bem? E você que está assistindo ao Hangout pelo Google+, está visível no lado direito da tela uma ferramenta de perguntas e respostas. Envie agora suas perguntas, que vamos começar a respondê-las ao vivo. Você também poderá acompanhar as perguntas dos outros usuários que estão sendo respondidas em tempo real. Vamos lá. A EasyTaxi foi idealizada em 2011 durante o Startup Weekend no Rio de Janeiro e teve um crescimento meteórico. Hoje, está presente em 4 continentes que englobam 30 países de mais de 420 cidades. Jorge, conta um pouquinho para a gente aqui, para o público, como é que se deu essa trajetória de tanto sucesso até hoje? Claro, a EasyTaxi esteve ligada para o Google desde o começo. Fundadores da EasyTaxi estavam no Startup Weekend no Rio, querendo criar um aplicativo para transporte público. A ideia era saber quando ia passar o ônibus, que ônibus passa por essa parada, e se tocaram que a Google já estava trabalhando numa ferramenta similar. Então decidiram mudar de ideia e estavam saindo do evento pensando, olha, o que vamos fazer? Precisamos de uma coisa interessante, e não estavam conseguindo pegar um táxi. Estava chovendo, não tinha táxi, e falaram, olha, é isso exatamente o que precisamos. Um aplicativo para conectar taxistas e passageiros. Isso já foi há 4 anos atrás, 30 países atrás, já 30 vezes que a gente conseguiu. E hoje a gente tem 20 milhões de downloads que a gente atingiu já, e temos mais de 400 mil taxistas cadastrados com a gente. Números extraordinários, né? Vamos começar aqui com você, Fábio, dando continuidade. Vou te fazer uma pergunta. Bem, é cada vez mais comum clientes com o Google Apps do Google e no seu DNA, né? Assim como o caso da EasyTaxi. Qual é o maior desafio que você enxerga, né, em lidar com uma empresa que, como mesmo a gente falou no começo, já nasceu com os 2 pés na nuvem? Então, muitas empresas agora atualmente têm nascido já, né, como você colocou, com os 2 pés na nuvem, né? Isso tem sido ótimo porque tem proporcionado empresas como a EasyTaxi, né, já nascer com escala global. Acho que o maior desafio que a gente vem enfrentou até hoje, justamente foi conectar esses 30 países, né? Isso dentro da nossa experiência, é um caso bem raro e bem emblemático. Assim. Tem diferenças de cultura, diferenças de fuso, diferenças de idioma, né? Então isso realmente trouxe aí um gostinho a mais para esse projeto. Tem sido bem interessante. E em termos de número, alguma coisa assim como o Jorge comentou com a gente, tem alguma coisa em termos de número que seja megalomaníaco, gigantesco? Tudo desse projeto é grandioso, né? Então hoje a gente já contabiliza aí em torno de mais de 700 mil compartilhamentos de documentos desde o início do projeto. Que legal. Bem, já chegaram algumas perguntas aqui. A primeira pergunta é da Thaís e é para o Jorge. Vamos lá, Jorge. Apps com mobilidade no DNA da empresa. Como os do Google, eles são cada vez mais pré-requisito básico para a atração e retenção de talentos na empresa. Como é que você vê, no caso da EasyTaxi, o efeito da presença desses aplicativos no cotidiano dos seus funcionários, dos seus colaboradores? Claro, olha, a EasyTaxi é uma empresa nova, não? Jovem. A gente tem Country Manager com 27 anos. Então, a gente está muito em contato com as novas necessidades dos funcionários e a gente quer dar para eles as ferramentas que eles estão procurando. E mobilidade é precisamente uma das mais importantes. Nossos funcionários querem poder acessar seu e-mail, seus documentos, do telefone, de casa, do escritório, e esse compartilhamento tem que ser simples. E Google Apps for Work é exatamente isso, não? Eu mando um e-mail e
edito um documento um documento diretamente na nuvem e meus funcionários já podem ver, editar e a gente trabalha juntos em paralelo, sem importar onde a gente esteja. Isso realmente a gente consegue as 3 coisas mais importantes da gente, não? Agilidade, versatilidade e eficiência, porque ao final você quer que as pessoas consigam produzir rapidamente e uma ferramenta desse tipo realmente permite isso. Muito legal, faz parte do segredo do sucesso. Absolutamente. Falando agora um pouquinho de integração, tem mais uma pergunta aqui para você, Jorge. A EasyTax, como a maioria das empresas que cresceram rapidamente, né, ela vai sofrer a dor do crescimento. Como é que você entende que o nosso trabalho conjunto com a IPNET consegue ajudar vocês na integração de todas essas unidades, que para vocês são 420 cidades e 30 países pelo mundo? Claro, eu acho que uma das coisas difíceis de ter uma companhia internacional é essa troca de informações e fazer que a troca de informações seja rápida. Por exemplo, marketing controla via Google Apps campanhas que a gente faz em todos os países. Temos nosso CMO com todas as campanhas em Argentina, Chile, Peru, e ele vai acompanhando lá. E isso são ferramentas que, como o Google Apps for Works, permitem realmente alcançar esse nível de grandeza que a gente tem alcançado, precisamente por esse compartilhamento e facilidade de compartilhar. E Fábio, você que participou desse processo aí, como é que você pode completar isso, essa grande questão de integração? A Google indicou a gente para esse projeto justamente por conta da nossa capacidade, né, de migração de Google para Google, né? A gente, no início, atuou bastante no planejamento e depois na implantação, propriamente dita, né, dessas diversas interfaces, né, descentralizadas, trazendo tudo isso para um único painel para facilitar a gestão. Afinal, como toda a gente não cansa de falar, né, são 30 países, são mais de 420 cidades, então a gestão disso descentralizada realmente estava ficando proibitivo. Então esse foi aí o grande desafio de integração. Então hoje nossa equipe suporta desde pequenas dúvidas até questões mais complexas, ajudando aí a EasyTax na operação do dia a dia. Obrigado, Fábio. Tem uma pergunta aqui que veio da Camila para o Jorge, e é uma pergunta interessante, porque a gente está falando de nuvem e ela quer saber o seguinte: Jorge, me dá uma dica, como é que uma empresa que não nasceu na nuvem consegue se adaptar a essa realidade? Eu acho que o mais importante é ver dentro da empresa se já tem experiência Google. E o mais provável é que você vai conseguir várias pessoas que já utilizam ferramentas Google. E utilizar essas pessoas como pessoas que vão liderar esse projeto. Essas pessoas já vão ter experiência com Gmail, por exemplo, e a partir de aí ir expandindo pouco a pouco as demais áreas da empresa e crescer a partir daí. Pegando um gancho no que você falou de pessoas, uma outra pergunta da mesma Camila é o seguinte: os profissionais mais velhos, né? Como você enxerga essa facilidade ou não da adaptação nesse novo mundo? Olha, eu não acho que há uma dificuldade na adaptação. Realmente essas ferramentas Google são muito intuitivas. Utilizar o e-mail, utilizar os documentos, é muito intuitivo, fácil de usar e uno vê. A gente não tem experiência ou mais experiência, pessoas tendo dificuldade realmente em utilizar, então não passaria para a pessoa que fez a pergunta absoluta calma. Que bom. Vamos falar um pouquinho de marketing. E aí você comentou a gestão consolidada de todas as ações de marketing espalhadas pelos 30 países. No ano passado, a EasyTax fez uma campanha em parceria com a Fiat, onde vocês sortearam um Fiat Linea entre os taxistas. A iniciativa foi um sucesso, óbvio. Você pode explicar um pouquinho mais como os formulários do Google conseguiram ajudar você a criar, desenvolver e implementar essa campanha? Claro, para essa campanha a gente precisava pegar a informação de vários milhares de taxistas. E a gente precisava fazer isso em um tempo mais ou menos reduzido. Então, nesse caso, o Google Forms foi uma ferramenta perfeita para isso. É muito fácil criar um Google Form e escolher exatamente quais são as informações que você precisa. A gente passou isso para os taxistas, eram preenchidos CPF, nome, endereço, e essa informação que a gente utilizou como base para fazer o sorteio. Realmente é impossível ser uma coisa dessa magnitude, ser uma ferramenta tão fácil e tão rápida de usar como, nesse caso, o Google Forms. Muito obrigado, Jorge. E eu queria aproveitar e reforçar para você que está assistindo aqui ao nosso Hangout pelo Google+,
está visível para você, um lado direito, uma ferramentinha de perguntas e respostas. Faça como os nossos usuários estão gerando perguntas extremamente interessantes para fazer com que esse Hangout aqui seja muito proveitoso para cada um de vocês. E você também vai poder acompanhar, obviamente, além das suas perguntas sendo respondidas, as perguntas de outros usuários que vão ser e vão continuar sendo respondidas em tempo real. Bem, tem uma pergunta aqui que é extremamente interessante. Você tem a mobilidade e você tem a estratégia da empresa. Não que sejam duas coisas paradoxais, mas como é que você amplia esse escopo de atuação, dando mobilidade, dando agilidade, sem em algum momento expor a estratégia da empresa? Claro, olha, eu acho que você começa pelo e-mail, que é o mais simples, né? Todo mundo começa por aí, você começa a trocar informações e você daí vai partindo as próximas etapas. Você começa a compartilhar documentos, você começa a compartilhar folhas de cálculo, não? Spreadsheets. E dessa maneira você consegue compartilhar informação. Você tem que entender que só compartilhando informação você consegue crescer realmente. E manter sempre informação perto de você não vai te ajudar. Então, tem que ter ferramentas que te permitem espalhar informação, realmente é a receita para o sucesso. E, Fábio, pegando um gancho com você, você que já vivenciou várias implementações, né, como é que você ajuda aí a acrescentar um pouco mais na resposta do Jorge? O que a mobilidade pode impactar negativamente ou não impacta negativamente uma estratégia de uma empresa? Não, o que eu vejo é que, no caso da EasyTax, né, uma questão interessante é que eles, com a nossa plataforma, já tem 100% de mobilidade e escalabilidade garantida, né? Nossa plataforma proporciona esse tipo de coisa. Então, os desafios tecnológicos hoje eles são muito minimizados, né? Ou seja, dá para acabar se concentrando muito no core business e não precisa se preocupar tanto com essa questão da escalabilidade, da mobilidade. Acho que isso é algo inerente às nossas aplicações, não é algo que venha a preocupar, né? Legal. Gente, mudando um pouquinho de assunto, indo para a comunicação, né? Posicionamento e comunicação. Bem, esse ano a EasyTax elaborou um manual de Media Training colaborativo, né? Com a participação da equipe da EasyTax em mais de 30 países, né? Sempre botando todo mundo participando do projeto. Apenas utilizando o Google Docs e o Google Drive. Jorge, conta pra gente um pouquinho como é que foi esse processo de elaboração, eu não sei nem a quantas mãos foi, né? Brincando. Sim, como é que foi esse processo de elaboração colaborativa com tanta gente participando ao mesmo tempo? Claro, uma das dificuldades de uma empresa tão grande é manter uma identidade igual. Como você se assegura que a identidade da gente no Chile seja similar à identidade no México, no Brasil? Então, a gente criou um esforço muito grande em marketing de, precisamente, criar esse manual de identidade, de comunicação central. Então, nosso diretor de marketing controlava esse documento e compartilhava com as pessoas. E cada país era responsável por uma parte pequena. Olha, tal pessoa é responsável por definir alguns esquemas, alguns slogans, tal país realmente é responsável por outra parte, e todos têm acesso a todas as informações, têm acesso podem opinar. E somente de um ambiente colaborativo você consegue gerar um documento onde todo mundo esteja confortável com o resultado. E pegando aí, reforçando um pouco o que o Fábio comentou, que uma das coisas mais importantes, né, da utilização dessa plataforma é que a empresa consegue se focar no seu core business, consegue desenvolver coisas diferentes sem se preocupar com a tecnologia que está inerente àquela possibilidade. No ano passado, vocês, durante a Copa América, fizeram uma competição interna entre todos os países que possuem o canal corporativo da empresa. Como é que funcionou essa iniciativa e aonde a plataforma Google Apps for Work entrou nessa jogada? Claro, esse é um outro exemplo claro onde a gente utiliza Google para ajudar a gente, não? A gente queria fazer uma competição entre vários países e ver quem alavancava mais vendas, quem traía mais contratos novos. E a gente, nesse caso, também criou um spreadsheet compartilhado entre países. Olha, são as categorias, são os contratos fechados por tal país, são as métricas. E com uma integração com BigQuery, outra ferramenta do Google, a gente automaticamente puxava os dados da nossa base e colocava no documento. Todo mundo podia seguir exatamente, olha, quantas corridas tinha feito a companhia que foi fechada no Chile ou na Argentina. Então, todo mundo conseguia a competição em tempo real. Muito legal. E para você agora, Fábio, a pergunta da Camila. Ela perguntou o seguinte: com o crescimento da EasyTax, né, como é que você enxerga a plataforma Google Apps for Work
alcançando e avançando para outros países? É isso, né? A gente acabou de falar isso agora, assim, a plataforma ela está pronta. Acho que o que limita hoje o uso da plataforma é a criatividade, ou seja, e isso a gente tem visto sobrando dentro da EasyTax, né? Essa capacidade de integração de BigQuery com as nossas outras soluções, né? Sem precisar se preocupar num processo tradicional de aquisição de hardware, software. Imagina fazer uma campanha dessa no mundo normal que a gente conhece, né? Ou seja, 6 meses depois a Copa já ia ter passado e a gente não ia conseguir sair com a campanha do outro lado, né? Então, acho que isso é a grande contribuição que a plataforma tem a dar, né? Essa facilidade de fazer de verdade com que você não precise se preocupar com essa parte de infraestrutura, de tecnologia, fazer com que você só com a sua criatividade e o seu time você construa realmente ações que vão tocar o mercado, né? Então, acho que isso a gente ajuda bastante aos nossos clientes aí pelo mundo. E aí, reforçando um pouquinho, assim, não existe nenhum local específico onde a gente não consiga chegar utilizando essa plataforma, que ela já está pré-formatada, e aí só depende da nossa capacidade e a criatividade para botar isso em prática. É aí que entra um pouco do nosso trabalho. Assim, a gente ajuda justamente a essas pequenas adaptações que precisam ser feitas, né, porque tem alguma adaptação, mas são pequenas para rodar em diferentes países, em diferentes culturas, ou seja, a plataforma realmente está pronta para atuar em escala global. E é interessante, né? Porque são pequenas alterações, pequenas customizações, mas de uma maneira muito escalável. Sim. Ou seja, você consegue gerar um impacto muito grande a partir de pequenas customizações na plataforma. E muitas delas feitas, inclusive, pelo próprio time interno, né? Não necessariamente pela uma empresa capacitada e qualificada, ou seja, tem muito material na internet, ou seja, é muito intuitivo. Até a própria EasyTax, né, atua muito desse jeito. A gente estava conversando agora ali nos bastidores e foi bem interessante ver como é que, a partir de um pontapé inicial, né, o cliente pega aquilo ali e avança e começa a gerar suas próprias soluções internas, né? Realmente é muito gratificante. É interessante que você colocou que assim, não só, né, o usuário, ou seja, a empresa que adota, né, mas os parceiros do Google que ajudam esse ecossistema a se desenvolver, sem a necessidade de uma tecnologia extremamente avançada para desenvolvimento e criação de aplicação, você consegue ter um impacto muito grande, alcançando aí, como é o caso da EasyTax, 30 países. Vamos lá, uma pergunta para você, Jorge. Como personalizar ainda mais um serviço que já está na palma da mão das pessoas? Claro, eu acho que Google é uma ferramenta sobre a qual você pode construir. E essa maravilha, não? Você tem uma ideia, você tem uma necessidade e a Google te dá a ferramenta para fazer isso. Então, você precisa criar uma campanha, você tem lá as ferramentas para criar a partir disso. Então, como personalizar uma coisa que já está na palma da mão? É utilizar isso para suprir a sua necessidade, colocar seu conhecimento sobre essa ferramenta. Realmente aí está um valor incrível, porque você é quem limita. Sua ideia é o seu limite nesse caso. Muito legal. E tem um ponto aqui interessante, a gente falou de criatividade, a gente falou de escalabilidade, mas tem um ponto que a Gleides trouxe para a gente, que é a questão de custos. Vou voltar para você, Jorge. Você acredita que a solução em nuvem é uma estratégia para a redução de custos em infraestrutura? Olha, eu acho que sim. Não? Acho que uma coisa importante para as pessoas considerar é a velocidade que você ganha com a nuvem. Não? E velocidade, ou falta de velocidade, é um custo. Se você não é capaz de responder ao mercado rapidamente, você vai ter um custo. Okay? Portanto, migrar para a nuvem, ganhar agilidade, ganhar velocidade, termina sendo eficiência. Então, definitivamente, a nuvem realmente pode ser uma estratégia para reduzir custos. Aproveitando, vou usar a mesma pergunta para você, Fábio. Nessa visão de ajudar os clientes a atingir seus objetivos, criar suas próprias ferramentas em cima da plataforma, você no seu dia a dia, na relação com outros clientes, você consegue ver exatamente isso que o caso da EasyTax trouxe para o Jorge, essa não limitação de investimento em custo de infraestrutura quando você decide estar na nuvem? Tem dois ganhos diretos aí que a gente pode observar, né? Assim, o ganho realmente da nossa solução ser mais barata em relação ao modelo tradicional de comercialização de qualquer tipo de solução de software e hardware, né? De tecnologia, isso é uma coisa direta. E o outro, que é mais subjetivo, mas não menos importante, né? É a questão da otimização do trabalho, né? Você não precisa perder tempo com uma série de questões que normalmente a gente perderia, e a gente já entrega algo
pronto para o usuário começar a realmente avançar e produzir sem interrupção, né? Ou seja, nossas ferramentas estão disponíveis aí 99 ponto montão de 9 e então é isso, assim, eu acho que tem esses dois ganhos diretos, obviamente é muito mais barato do que uma solução tradicional e, além de tudo, ainda ajuda muito na otimização dos processos das empresas, ajuda muito na otimização do trabalho no dia a dia. Muito legal. Olha, a campanha que vocês fizeram com a Fiat está dando o que falar aqui. Tem o Marcel Rocha está perguntando, a EasyTax tem prevista alguma nova ação como que aconteceu em parceria com a Fiat? Olha, a gente sempre está fazendo parcerias novas e tem várias coisas ainda vindo esse ano para taxista e para passageiro. Então, definitivamente, pode seguir esperando que pronto vai aparecer um par de coisas. Legal. Uma outra pergunta aqui, está chegando para a gente. Quais são os próximos passos da EasyTax utilizando a plataforma Google Apps for Work? Olha, eu acho que uma coisa mais importante que a gente vai começar a fazer agora é um segmento mais de perto das transações por cartão de crédito. Sucesso, não sucesso, quando é falha, por que falha. E a gente tem um time em vários países que está checando isso. Então a ideia é utilizar inicialmente Google Apps for Works precisamente para ver isso. Vamos ver os gráficos, vamos ver como estão evoluindo com o tempo. Quando a gente faz uma mudança na nossa plataforma, como se reflete isso. E é uma das coisas que eu vejo no imediato que a gente vai conseguir ver em Google Apps for Works usando os smart gráficos, que é super útil realmente, que é como você mostra os dados de um spreadsheet em um gráfico. Pode pegar de vários spreadsheets e agora realmente acho que transações, pagamentos por cartão de crédito é uma coisa que a gente está se enfocando e os spreadsheets de Google Apps estão sendo muito importantes. Uma outra pergunta para você. Pensando nessa visão global, é uma empresa quase global, né, com um atingimento muito grande, uma cobertura muito grande, como é que são tomadas as decisões dentro da EasyTax, utilizando não só a plataforma do Google Apps for Work, mas entendendo que é uma empresa que tem uma grande penetração, uma grande cobertura, mas ela tem que atuar de maneira diferente em cada um dos mercados? Claro, a indústria de táxi é interessante, porque não é uma indústria nacional, é uma indústria de cidade. Um taxista de São Paulo é diferente de um taxista do Rio, um taxista de Bogotá não tem nada a ver com um taxista de Medellín. Então, a capilaridade é muito importante. Você poder chegar até o nível mais básico, que é a cidade, quase um município, para poder ter uma estratégia clara para esse município. Então, a gente tem Country Managers, por supuesto, e City Managers. Então, a ideia é que essas informações fluem através do Country Managers até a gente tem um conselho bastante dinâmico onde tomamos decisões de marketing, operações, mas o mais importante, o chave aqui é entender a capilaridade do negócio e permitir que surjam as dúvidas, as perguntas de embaixo e subam até cima. Perfeito. E existe a utilização dos hangouts para fazer esse tipo de reunião, como é que eu vou dizer assim, como quase sala da justiça, onde cada super-herói está em um determinado lugar para que se tome uma decisão ou para que se pelo menos chegue a conclusões sobre próximos passos da companhia? Absoluto. Isso é muito importante. A gente, como a gente sabe, está em vários países e a gente evita viajar tanto como a gente gostaria, não? Então, a gente utiliza muito Hangouts precisamente para isso. Não conversar só por telefone, sino conversar voz a voz. E como você traz várias pessoas na mesma discussão, todo mundo pode escrever, você pode ver as pessoas, e Google Hangouts é uma das ferramentas mais relevantes para a gente nesse sentido. Muito obrigado, Jorge. Doutor Fábio, você tem considerações a respeito desse super hiperprojeto que a IPNET está fazendo com a EasyTax? Tem, assim, eu particularmente vejo o caso da EasyTax como um caso muito emblemático de uso das nossas soluções, né? Tudo isso que foi falado até aqui faz com que eles usem as nossas soluções na sua plenitude, né? Todas as nossas aplicações são utilizadas hoje dentro da EasyTax. Eu queria agradecer publicamente aí ao Jorge por permitir que a gente faça parte dessa jornada aí, e a ideia é que a gente siga junto aí por mais alguns anos. Já são 2 anos de parceria e a gente acredita e espera seguir viagem aí durante mais bons anos. Jorge, para você, chegando perguntas e perguntas, uma pergunta interessante, é uma pergunta que até acaba sendo uma curiosidade própria minha, né? Como integrar os clientes
nesse fluxo de trabalho e cocriação, se utilizando das ferramentas do Google Apps for Work dentro da EasyTax? Como integrar clientes e a plataforma junto com vocês, que são os criadores do negócio? Olha, acho que escutar o cliente, no nosso caso, são dois clientes, passageiro e taxista, ambos igual de importantes. É muito importante. Você precisa estar escutando constantemente para entender quais são as necessidades que eles têm. Como usar a ferramenta de Google para isso? O primeiro caso, por exemplo, é simplesmente mandar solicitação de feedback. Cria um Google Form, uma coisa bem rápida, manda um feedback, um e-mail para alguns dos seus usuários mais heavy users, ou os taxistas mais heavy users. E a maravilha de Google Forms é a velocidade com que você pode criar isso. Você tem uma ideia, pensa meia hora que você quer perguntar e pode disparar um e-mail para um monte de taxistas, 100, 200, 1000, número que você queira, e depois facilmente ler as informações. A gente procura informações com nossos passageiros, com nossos taxistas regularmente. Não só no Brasil, na Colômbia, no Peru, no Chile, na Argentina. E Google Forms é uma dessas ferramentas que a gente utiliza para pegar esse feedback. Interessante, porque isso vai retroalimentando o processo, junto com a criatividade de vocês e o direcionamento estratégico. Vocês vão criando ou novas práticas ou novas campanhas para fazer com que cada vez mais o engajamento entre o cliente e o taxista e a EasyTax aconteça. Como conversamos no começo, a gente tem 20 milhões de pessoas que fizeram download. Você tem que estar constantemente ouvindo. Se você não consegue ouvir o que estão falando as pessoas, você não consegue desenvolver o que elas precisam. Por mais que você conheça muito bem o mercado brasileiro ou peruano, você tem que entender que vai querer funcionar o passageiro no México, na Singapura, no Uruguai, por exemplo, um mercado super interessante para a gente. Então, você precisa um método para estar constantemente pegando essa informação. Senão, se você não escuta, não vai para frente. Muito legal, gente. Agradecendo as perguntas, eu quero que vocês continuem, vocês que estão assistindo aí através do Google+, continuem a mandar as perguntas, lembrando que tem uma ferramenta de perguntas e respostas aí no lado direito da tela. Enviem suas perguntas, todas essas perguntas que a gente está fazendo aqui estão vindo através de vocês, nos alimentem com essas perguntas, porque é a maneira mais inteligente que a gente tem de trocar com vocês e aproveitar os nossos dois convidados aqui, para que vocês saibam em tempo real o que eles pensam a respeito das perguntas que vocês têm. Tem uma outra pergunta aqui que é interessante. Se existe algum mercado específico onde vocês não conseguiriam ter entrado sem a plataforma Google? Olha, a primeira coisa que recebe o funcionário quando entra nesse táxi é um e-mail do Google. Então, eu acho que a gente não poderia funcionar em nenhum país sem a Google. É a primeira coisa que você... Bem-vindo ao que é seu e-mail. Então, e toda a nossa informação está baseada nisso. Como a gente está conectado entre todos os países, seria impossível para a gente um país ser isolado e não conectar-se com nossa informação. Então, realmente, a gente não poderia começar em nenhum lado, em nenhum país, se não tivesse Google. Acrescentando um pouco, uma questão que normalmente é dúvida dos usuários, né, que falam muito sobre essa questão do acesso à internet, né, ou seja, a EasyTax hoje está em países em que a internet não é tão boa, né, quanto nos grandes centros. E isso é uma questão interessante, porque por mais que o Google seja 100% na nuvem, a gente acaba conseguindo reduzir drasticamente o consumo de internet. Isso é uma dúvida muito comum dos usuários, né? Porque a forma como a gente trata o dado, a forma como a gente lida com as informações antes de chegar até o usuário, faz com que esse tráfego de internet seja muito mais otimizado do que hoje, da maneira tradicional, se costuma fazer. Então, a gente consegue alcançar hoje, consegue acessar via um smartphone um volume de dados assim, enormes, com uma conexão 3G, por exemplo, né? Então, isso seria um fator limitante, eu acho que com a nossa plataforma acaba também sendo algo interessante. Eu sei porque a gente fez a migração de diversos países e sabe exatamente onde cada país desse tem esse tipo de infraestrutura, uns melhores, outros piores, e isso não é um problema hoje para a EasyTax, né? Acho que isso é um tema interessante também. E vai pegando um gancho no que você falou, a gente tem mais uma pergunta aqui, falando sobre o processo de implantação, né? Assim, da maneira que a gente coloca, né, com a complexidade, com a amplitude, com a cobertura que tem esse projeto, né?
passa-se a imagem, passa-se a ideia de que esse processo, esse projeto de implantação, ele foi muito complicado. Fala um pouquinho para a gente a respeito desse processo de implantação. Ele, na verdade, eu acho que o grande nível de complexidade desse processo todo é com relação à diferença de fuso, né? A gente está mexendo hoje numa ferramenta que é o dia a dia das pessoas, né? E a gente precisa fazer determinadas paradas, precisa tirar do ar por um tempo, ou seja, então gerir essa questão toda realmente foi muito desafiador, né? Porque na hora que a gente está fazendo a migração de um lado para o outro, o usuário está sem acesso, só que num determinado país é o horário de trabalho normal, né? E aqui não, e aí nosso time tinha que ficar trabalhando quase que 24/7, a gente acabou tendo que desenvolver também algumas aplicações, né, para ajudar nessa migração. Por incrível que pareça, né, assim, a questão de tudo estar no Google não é algo tão simples assim também. Então, a gente precisa ter muito cuidado de mover esses dados de um lado para o outro, como a gente comentou, né? A gente trouxe tudo para um painel centralizado, né? Ou seja, tudo passou a cair num único lugar. Então, isso foi realmente muito desafiador, ou seja, ter esse time trabalhando nos finais de semana, 24/7, ou seja, teve muito planejamento e a execução disso foi interessante. Legal, tem uma outra pergunta aqui, e aí, assim, é uma pergunta que cabe para os dois, sem fazer nenhum tipo de marketing do Google Apps for Work. A pergunta é, Fábio, você acredita que a EasyTax teria crescido nessa mesma velocidade sem a facilidade de utilização dessa plataforma? Sim, seria, acho que, arrogante da minha parte falar que não. O que eu posso afirmar com certeza é que a gente facilitou muito a dor de cabeça, ou seja, algumas caixas de aspirina a menos nesse processo foi economizado. Isso eu posso afirmar sem sombra de dúvida, porque eu venho do mercado tradicional de TI, né? Eu sei o quão difícil é você montar uma empresa, né? Assim, comprar servidor, comprar software, comprar e contratar gente de TI. E eu estava num bate-papo uma vez com o Jorge, acho que foi, a gente estava conversando sobre isso, e essa dor ele não conhece, ele não sabe o que é isso, né? Isso você fala, como é que é? Contratar o quê? Não existe isso. Então, essa realmente eu acho que a gente pôde ajudar. Agora, com certeza, o modelo de negócio da EasyTax que é um modelo vencedor, né? A gente está ali só pelos bastidores, suportando e apoiando. Acredito que seja isso. Eu acredito também que, assim, além do modelo de negócio ser um modelo que tem muita aderência com todos os países e mercados onde vocês estão, o que foi feito foi tirar a necessidade de ter um foco que não fosse o foco no negócio de vocês. Claro, imagina o que é coordenar uma campanha entre 5 cidades no Brasil com um documento que você encaminha por e-mail, alguém edita e encaminha de volta. Você começa a trabalhar um detrás de outro. Versão 1, versão 1.57, essa é a versão final, o que seja. Então, é impossível. Então, bom, é impossível não. Demora muito mais. E nos tempos que estamos, a velocidade é chave. Se você não responde rápido à necessidade do mercado, você perde. Então, foi chave, sim, foi chave para ter crescido, porque a gente não poderia ter sido, ou a gente não seria tão rápido sem ferramentas desse tipo. Perfeito. Tem uma pergunta aqui interessante sobre como vocês lidam com os funcionários ou como vocês utilizam dessa plataforma também agora, falando com os clientes internos, né, com os funcionários. E a pergunta é, vocês utilizam os formulários Google para gestão de recursos humanos, realizando avaliações de desempenho, pesquisas de clima organizacional, alguma outra coisa na gestão do dia a dia? A gente utiliza a Google Forms não para avaliação de desempenho, mas sim para pesquisa organizacional. Okay? Para um escritório particular, em São Paulo, por exemplo, a gente manda um Forms para todo mundo com algumas perguntas, a gente tem automaticamente tabulado, sabe que estão pensando as pessoas. Mas para uma coisa mais simples, como usar o chat interno de Google para falar com as pessoas, o mais importante para motivar as pessoas é conversar com elas e entender o que estão sentindo, o que estão fazendo e mostrar interesse. E o chat interno de Google te permite fazer isso. O que você está fazendo? O que está acontecendo em Lima? Olha, eu vi tal coisa. E isso é muito importante realmente para motivar os empregados, os colaboradores falar com eles. Então, Google Forms, sim, claramente para fazer avaliações, levantamento do clima organizacional
e o chat depois para falar com as pessoas. Isso é muito interessante. Muitas pessoas perguntam, puxa vida, uma empresa que é espalhada em vários lugares, como é que ela consegue ter essa agilidade? E a tua resposta mostra exatamente isso, né? São grupos diferentes, mas que se comunicam o tempo todo, trocando ideias, trocando experiências, fazendo com que a velocidade da tomada de decisão seja cada vez maior e a implementação e a execução seja cada vez mais rápida, sendo vantagem competitiva, né? A agilidade é a chave do negócio. Você tem que ser ágil e para ser ágil você precisa ter informação. Só agregando mais uma informação, acho que interessante nessa questão da comunicação entre as pessoas, né? Muita gente hoje faz uso de diversos tipos de aplicativos para fazer trocas de mensagem, né? E uma das coisas interessantes do nosso aplicativo, sendo uma plataforma corporativa, né, é que você ainda consegue ter um certo nível de governança sobre o que está sendo tratado ali, né? Ou seja, aquelas informações que de alguma forma você precise resgatar, ela vai estar ao teu alcance, ou seja, ainda é uma ferramenta que está em linha com as necessidades de governança corporativas, né? Não é simplesmente uma ferramenta de troca de mensagem, né? Isso é uma coisa interessante de se agregar aí também. Perfeito. Vamos lá, chegou mais uma pergunta aqui. Fala um pouquinho de um assunto que a gente já tinha comentado a respeito de infraestrutura para suportar operações. Vendo o futuro da EasyTax pela frente, né? Quais são os próximos passos que vocês têm e como é que vocês planejam, né, o contínuo crescimento da companhia nos próximos anos? Olha, agora a gente está focado muito na parte da experiência do cliente. Então, como a gente entrega uma experiência melhor para o passageiro e para o taxista. De novo, sempre focado nos dois lados e focando-nos nos mercados da Latinoamérica, onde a gente é líder, onde a gente realmente tem foco. Então, por agora, para o futuro próximo, a gente está se focando precisamente nesse mercado e na experiência. E, de novo, para a experiência é feedback. Ok? Eu sinto dor do cliente aqui. Deixa eu perguntar para ele. Deixa eu pegar a informação, deixa eu desenhar, coloco na rua, vejo a resposta e itero. Uma iteração constante. Esse é o único jeito de ir evoluindo. Testar, lançar, pegar feedback e fazer de novo. E nesse caso, usa Google Works para ser chave lá, enfocando na experiência do cliente e na Latinoamérica. Perfeito. Já viu o desafio, né, Fábio? Para esse crescimento continuar nessa curva exponencial, a quantidade de cidades, fusos horários e planilhas. Nosso time lá que está assistindo deve estar feliz da vida. Que bom. Gente, a gente está chegando ao final aqui de mais esse evento, de mais esse bate-papo agradável, amigável. Eu queria agradecer a todos vocês que tiveram a oportunidade de trocar com a gente, de mandar perguntas, e vocês que não tiveram a oportunidade de trocar esse tipo de experiência com a gente aqui, assistam outros vídeos, porque algumas das perguntas que vocês não tiveram a oportunidade, não conseguiram fazer nessa edição, a gente teve a oportunidade de ter outros vídeos que estão no nosso canal do YouTube e podem satisfazer ou retirar algum tipo de dúvida que ficou. Bem, eu espero vocês na próxima edição. Eu queria agradecer muito ao Jorge. Obrigado, Jorge. Valeu. Obrigado, Alessandro. E um grande abraço e até a próxima edição. Obrigado, gente. Obrigado, Jorge. Obrigado.